Bem, então antes de mais queria dar o bom dia a todos, agradecer este convite e esta oportunidade de estar presente aqui nesta primeira edição das 48 horas de Business Analytics, dizer que é um prazer estar aqui convosco e conhecer-vos. Eu preparei uma apresentação sobre dados abertos e benefícios sobre a abertura desses mesmos dados, que deve durar cerca de 30 minutos, 25 minutos talvez, e gostava depois também de contar com os vossos contributos, dúvidas, alguma experiência que tenham tido já em áreas idênticas e curiosidades que tenham e alguma coisa que eu também vos possa ajudar, está bem? Nesse sentido, eu vou começar então a sessão, vou partilhar aqui convosco o meu ecrã, vou-vos pedir aqui um minuto. Digam-me, por favor, se já estão a conseguir ver o meu ecrã. Sim. Sim. Ok, muito bem. Pronto, a minha apresentação está muito direcionada em primeiro lugar, um enquadramento do que é o conceito de dados abertos. Os dados abertos são dados a que qualquer cidadão pode aceder, usar, modificar e partilhar para qualquer propósito e sem qualquer restrição. Eu gostava de dizer que muitas vezes quando falamos de dados e falamos de dados abertos, é normal existirem barreiras, muitas vezes mentais nas pessoas, nas entidades, que têm a ver com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, têm a ver com a informação sensível, a informação confidencial. Obviamente nós estamos a falar de dados que não fazem parte deste contexto, estamos a falar de dados que são publicados sobre licenças específicas, que obviamente não têm informação confidencial nem sensível, nem informação privada sobre pessoas ou sobre entidades. Queria-vos também chamar a atenção para um aspecto muito importante, que é os metadados ou a meta-informação. Basicamente, o que é os metadados ou meta-informação? São dados sobre os dados, ou seja, alguém que vai consumir estes dados para qualquer utilização, através da meta-informação consegue perceber o contexto daquelas variáveis, o contexto daquela informação que é prestada, e é muito importante a meta-informação ter qualidade, obviamente. Os dados abertos contribuem para a transparência, para a informação, para a confiança e a responsabilidade, e estão publicados sobre este princípio do come as you are, ou seja, quando vocês vão procurar dados abertos, muitas vezes os interfaces não são assim tão user-friendly como vocês podem estar habituados noutras plataformas, mas nós estamos a falar de dados que, por serem abertos, eles são publicados mediante condições específicas. Ou seja, muitas vezes a informação não está estruturada, e isso faz parte, ou seja, a ideia é que os dados possam estar no seu estado mais puro para não condicionar as análises, para não condicionar essa utilização. Porque se eles estiverem demasiado estruturados, podemos estar a condicionar logo a utilização que é feita com eles, pronto, e isso é um aspecto importante. Depois, o portal de dados.gov.pt é um portal de dados abertos à administração pública portuguesa, ele já existe desde 2011, fizemos agora 3 anos em que celebramos a nova versão do portal, que é mais user-friendly, ou seja, ela é construída numa plataforma diferente, uma plataforma de referência, e o objetivo deste site é angariar, referenciar, agregar dados abertos de diferentes sistemas da administração pública e constitui-se como um catálogo central de dados abertos em Portugal, e basicamente ele aponta para outros portais ou catálogos de dados abertos setoriais, como é o caso da saúde, da justiça e o ambiente. Eu dou-vos uma sugestão, depois vocês com o tempo, se puderem pesquisar, por exemplo, o portal da transparência da saúde, é um excelente exemplo de um portal de dados abertos setorial. Depois temos portais mais locais ou regionais, como são os portais das câmaras municipais. Neste caso, um excelente exemplo também é o portal da Câmara Municipal de Lisboa, o portal de dados abertos. Neste caso, o portal de dados Gov vai estar ligado a estes portais de dados abertos setoriais ou locais e vai, obviamente, também permitir que os utilizadores possam consumir estes dados desta forma, a partir do Portal Nacional de Dados Abertos. Avançando aqui na minha apresentação, eu tenho aqui alguns dados estatísticos sobre o portal. Nós neste momento contamos com cerca de 4.300 conjuntos de dados, 1.561 utilizadores e 114
organizações, neste caso públicas. A maior parte das organizações que fazem parte do Dados.gov são organizações, são entidades da administração pública portuguesa, sendo que a nossa ambição é, ao longo do tempo, começarmos também a contar com dados provenientes do setor privado, ok? Eu mais à frente da minha apresentação vou-vos dar um pouco mais de contexto sobre estes números e sobre a evolução destes números nos últimos anos. Uma questão que costuma surgir tem a ver com como se podem publicar dados no portal de dados abertos. Basicamente há um primeiro passo que é registar a entidade e registar os utilizadores que estão associados a essa entidade. A partir do momento que a entidade está registada e os utilizadores estão registados, qualquer utilizador em nome dessa entidade pode publicar dados abertos. Depois num segundo passo é carregar os dados da forma mais simples que existe, porque vocês podem carregar, por exemplo, dados a partir do vosso computador, fazer um upload de um Excel, de um CSV, de outro formato qualquer, é o método mais simples que existe. Depois existe uma terceira via, que é indexar através de um URL ou de uma API, que são métodos um pouco mais evoluídos, que têm vantagens, obviamente, para entidades que já publicam dados ou que já têm dados dentro da sua casa, digamos assim. Permite sempre que é atualizado um dataset na origem, ele também é atualizado no Dados.gov, ou seja, permite um maior nível de atualização com menor esforço humano. Depois, uma última via, que é através de um harvester, que é um mecanismo mais ágil que existe para fazer ligações entre portais de dados abertos. Ele aplica-se exatamente em contextos de portais que já são portais de dados abertos e que estão ligados ao portal da Administração Pública Portuguesa, ou Dados.gov, através deste mecanismo que é o harvester. Basicamente, isto permite uma agilidade muito grande entre a fonte, a origem e depois o Dados.gov, em termos de nível de atualização e de praticamente a ausência de intervenção humana, está bem? Depois, vou-vos dar aqui mais algumas estatísticas que eu considero interessantes, que basicamente são as geografias que nos procuram. Basicamente, nós temos cerca de 70% dos utilizadores que nos procuram são utilizadores que vêm do continente europeu, como seria esperado, mas um número impressionante é quase 30% nos procuram do continente americano, 10% do Brasil e 18% dos Estados Unidos da América e do Canadá, maioritariamente, o que é impressionante. Obviamente que nós não podemos confiar 100% nestes números. Porquê? Porque estes números, nós não nos podemos esquecer que isto muitas vezes é a partir da cloud, e a cloud pode estar sediada em geografias distintas e muitas vezes nós não podemos ter a certeza absoluta que as pessoas estão nestas geografias, mas são números aproximados e que nos dão uma perspectiva global muito interessante do contexto de quem nos procura. 65% são através de computador, 31% através de telemóvel e os restantes a partir de tablets e de outros dispositivos. Nós tivemos cerca de 120 mil visitas nos últimos 24 meses, sendo que tivemos 65 mil visitas nos últimos 12 meses, o que também representa um número muito elevado de pessoas que nos visitaram. Temos normalmente um tempo médio por visita de 6 minutos e 35 segundos e temos 4 ações por cada visita. Continuando aqui a minha apresentação, eu queria vos dizer também uma coisa bastante importante, é que o nosso portal está linkado ao European Data Portal, que é um portal que representa conjuntos de dados de 36 países e que já ultrapassou 1 milhão de conjuntos de datasets nestas áreas da agricultura, da economia, das finanças, da educação, da energia, meio ambiente, governo e setor público, saúde, pronto, todos estes assuntos que estão aqui sintetizados no portal. A maior parte dos datasets que estão no portal de Dados.gov acabam por estar também publicados automaticamente no European Data Portal. Vocês, se tiverem curiosidade, podem também consultar ou consumir dados que estão no European Data Portal, que normalmente são dados muito úteis quando se pretendem, por exemplo, fazer comparações entre dados de vários países da mesma natureza. Mostrar-vos aqui um pouco a perspectiva do que é que tem sido a evolução do Dados.gov nos últimos anos. Basicamente, este slide resume os números desde que nós estreámos a nova plataforma do Dados.gov, que eu vos falei há pouco. Acabámos de celebrar este mês os 3 anos em que estreámos essa nova plataforma.
Como vocês podem ver neste slide, o conjunto de dados aumentou significativamente e vai continuar a aumentar com as próximas integrações que temos previstas no nosso roadmap. O número de entidades aumentou praticamente para o dobro, o número de utilizadores aumentou exponencialmente e o número de visitas, como vocês podem ver, aumentou também bastante. Basicamente estes números não nos surpreendem assim tanto, porque vocês também sabem que nos últimos anos os dados gerados a partir das tecnologias emergentes, a partir da administração pública, a partir do setor privado, são cada vez mais, não é? E, ou seja, também era normal que a atividade do portal pudesse aumentar na mesma linha, e a ideia é que possa aumentar nos próximos anos, e eu vou-vos dar também já mais dados sobre isso, mas a ideia é que este crescimento, obviamente, não pare nos próximos anos. Continuando aqui a minha apresentação, falar-vos um pouco do que é a comunidade e ecossistema de dados abertos em Portugal, o conceito de o que são reutilizações e porque é que elas são importantes no universo dos dados abertos, falar-vos de alguns casos de uso e o que são data stories para quem não sabe. Bem, começando aqui pelo tema da comunidade e ecossistema de dados abertos, a comunidade e ecossistema de dados abertos em Portugal, como vocês imaginam, são todas as pessoas que se interessam basicamente por, pessoas e entidades que se interessam basicamente por consumir dados, consultar dados, partilhar dados, reutilizar dados, que sejam dados do domínio público, dados que estejam abertos. Eu vou-vos dar alguns exemplos, basicamente, que eu considero mais interessantes. Nós podemos ter, por exemplo, uma comunidade de data journalists que é uma comunidade relativamente emergente no nosso país, mas que já tem alguma tradição no contexto internacional, nomeadamente, por exemplo, na Inglaterra, com o jornal Guardian a fazer peças muito interessantes jornalísticas com base em dados. Nós em Portugal, como vocês sabem, também temos peças jornalísticas muito interessantes baseadas em dados e investigação jornalística baseada em dados, nomeadamente o Jornal Público já o faz há muitos anos, o Jornal Expresso, agora o Jornal Observador, e temos outros bons exemplos, em que são criadas infografias muitas vezes dinâmicas e que basicamente permitem combinar vários conjuntos de dados e que representam um esforço muito assinalável de jornalistas que vão à procura de dados, estruturam esses dados, analisam esses dados e depois produzem visualizações desses dados extremamente interessantes. Dizer-vos também que Portugal faz parte do Open Government Partnership, e basicamente é muito importante a nossa participação neste âmbito, porque é uma iniciativa multilateral que visa garantir compromissos concretos dos governos nacionais e subnacionais para promover o governo aberto, capacitar os cidadãos e aproveitar as novas tecnologias para fortalecer a governança, que é um aspecto muito importante na administração pública portuguesa. Dizer-vos também que Portugal faz parte do Digital Nations, que basicamente é o conjunto dos 10 países mais avançados no mundo a nível digital e que é uma rede colaborativa dos principais governos digitais no mundo, como eu acabei de vos dizer, com o objetivo comum de aproveitar a tecnologia digital para melhorar a vida dos cidadãos e melhorar a vida das empresas e sobretudo neste contexto que nós vivemos nos últimos meses de pandemia, em que tudo cada vez mais se tornou digital e a aceleração para este mundo foi muito maior. Depois dizer-vos que surpreende-nos imenso quem consome dados em Portugal. Basicamente nós temos estudantes universitários e estudantes do secundário, do ensino secundário, a consumir dados e a fazer reutilizações de dados muito interessantes. É o exemplo, por exemplo, de uma reutilização que está no nosso portal que tem a ver com a arte urbana no Concelho da Amadora, ou seja, foi alguém que se deu ao trabalho de identificar um conjunto de peças de arte urbana, de grafites, de stencils e por aí fora que existem no Concelho da Amadora, georreferenciou e criou uma reutilização que pode ser consumida através de uma aplicação. Isto é um exemplo que é completamente fora do contexto do que nós estamos habituados da utilização de dados abertos, mas que foi alguma coisa que nos surpreendeu porque veio a partir de um estudante e acho que é um exemplo que é sempre bom ser dado. O que é que são reutilizações de dados abertos? Reutilizações de dados abertos são, efetivamente, reutilizações construídas com base em conjuntos de dados que estão abertos, que são combinadas com outros conjuntos de dados e permitem, basicamente, construir uma aplicação que pode estar disponível nos vossos telemóveis, pode estar disponível nos computadores, um website,
alguma coisa que seja construída com base exatamente nesses conjuntos de dados. Vocês, se visitarem o nosso portal, vocês vão ver que há reutilizações assentes em ecopontos, informação sobre ecopontos, sobre a arte urbana, como eu vos falei, sobre o portal Mais Transparência, que foi um portal lançado há pouco tempo, e basicamente é um excelente exemplo de reutilização de dados abertos, neste caso orientada para o PRR, para o Plano de Recuperação e Resiliência, e para o Programa Portugal 2020, que tem a ver com os fundos comunitários e que visa contribuir para a transparência da utilização desses fundos, o que é um excelente caso de reutilização de dados abertos e que obviamente que vai permitir à comunidade, à sociedade, ter uma maior visão sobre este dinheiro que é aplicado e em que contexto é que ele é aplicado. Dizer-vos também que o aspecto um aspecto muito importante que importa enaltecer, que está no nosso portal de reutilização de dados, é o Covid Insights, ou seja, é uma reutilização de dados que estão abertos e que permite combinar dados de várias fontes distintas e que basicamente permite obter dados sobre Covid-19 em Portugal, dados sobre a vacinação, e eu convido para vocês visitarem os dashboards das pessoas que conseguiram construir esta reutilização de dados abertos, porque são extremamente interessantes e obviamente ajudam à tomada de decisão mais informada, mais atempada e tão importante neste contexto. Como vocês sabem, nós fomos, nos últimos meses também habituámos-nos a ligar as televisões e todos os dias observarmos gráficos e indicadores estatísticos sobre dados sobre a pandemia, o que veio tornar o acesso à informação mais democratizado, mais fácil, mais comum, ou seja, hoje em dia as pessoas parecem que estão mais despertas, independentemente de não serem destas áreas, a consumir um gráfico, a saber ler um gráfico, a necessitar de dados para estabelecer opiniões, ou seja, é algo que veio tornar a necessidade da comunidade cada vez mais urgente para consumir este tipo de informação, o que é uma coisa ótima, obviamente, porque as pessoas que quando querem tomar decisões, quando querem formar opiniões, precisam de dados, precisam de gráficos, precisam de visualizações. Isto vem acelerar todo este processo da abertura de dados por parte da administração pública e por parte do setor privado também. Em relação às data stories, o que é que são data stories? Data stories é um bocadinho diferente dos casos de uso. Basicamente, as data stories permitem construir uma história desde do processo de ir à procura de dados, o processo de estruturação de dados, até ao processo final de visualização, de criação de infografias, de gráficos sobre os dados, do estabelecimento de conhecimento sobre os dados, enquanto os casos de uso, como vocês sabem, penso eu, os casos de uso são casos ligados, por exemplo, ao Covid Insights, que eu acabei de vos falar, são casos que permitem, por exemplo, combinar conjuntos de dados e dar respostas mais atempadas a um contexto de crise. Vou-vos dar um exemplo. Nós ainda agora tivemos a celebração do campeonato do Sporting, em que se discutiu bastante aquele conjunto de pessoas que se organizaram e que estiveram juntas naquele sítio àquela hora. Basicamente, nós hoje em dia conseguimos, com base num conjunto de dados que, mesmo não estando abertos, podem vir a estar abertos, e que basicamente pode-se estabelecer aqui uma colaboração entre o setor privado e o setor público para perceber onde é que estão grandes padrões, grandes fluxos de pessoas à mesma hora, no mesmo local, sem, obviamente, estarmos a falar de informação que é sensível e confidencial. A mesma coisa, fora do contexto do campeonato do Sporting, o contexto, por exemplo, dos incêndios no verão, pode ser muito importante perceber quando há um grande incêndio numa determinada área, perceber se há muitas pessoas que estão naquela área e de que forma é que nós podemos acelerar o processo de dar uma resposta que visa proteger essas pessoas. A mesma coisa para as praias, quer dizer, se calhar não precisamos assim tanta de sinalética quando se calhar temos a forma de perceber se existem efetivamente muitas pessoas numa determinada região naquela altura. E são excelentes casos de uso para se perceber como é que os dados também podem apoiar, no fundo, estes contextos de crise e podem dar uma resposta que seja mais ágil para as populações e para as empresas e quem necessitar desta informação.
Bom, não me alongando aqui mais neste slide, eu queria-vos falar um pouco da transposição da Diretiva 2019-1024, que eu vou-vos falar mais à frente, mas basicamente esta diretiva, ela é muito alinhada, está muito apontada para o Real-Time Data e o Real-Time Analytics. Tenho aqui um erro, peço-vos desculpa. Basicamente que é a disponibilização de acesso em tempo real a dados dinâmicos através de meios adequados, técnicos, com garantia de estabilidade e fiabilidade. Eu queria-vos sublinhar bastante este ponto, porque é muito importante os dados abertos não estarem só abertos, mas terem um nível de atualização, obviamente, que se exige e que tenham uma fiabilidade que se exige. Porquê? Porque se estes dados que estão abertos são consumidos por aplicações móveis, por exemplo, e depois eles não são fiáveis, obviamente eles perdem toda a credibilidade. E há muito para fazer neste campo, ou seja, é muito importante nós termos mecanismos que permitam garantir esta fiabilidade e este nível de atualização. E eu dou-vos o exemplo da Google. A Google, obviamente, permite, através das suas aplicações, que milhões e milhões de pessoas no mundo a cada segundo consumam esses dados, basicamente porque confiam nesses dados. E é um desafio também para nós colaborarmos com a Google e colaborarmos com outros developers do género para garantir que haja aqui uma convergência a nível de estabilidade, fiabilidade e atualização e que permita desenvolver depois tecnologia que seja fiável, digamos assim. Pronto, dizer-vos também que obviamente o que se pretende são soluções que sejam inovadoras, facilitadoras e aceleradoras para a disponibilização de datasets, visualização e reutilização desses dados, e depois fomentar o crescimento de datasets que sejam legíveis por máquina, possam ser fornecidos sobre a forma de descarregamento em bloco e possam ser acessíveis através da APIs com a qualidade e atualização permanente que eu já vos falei anteriormente. Não vos vou falar da definição de standards para metadados, qualidade e estruturação e normalização, porque já vos falei um pouco neste tema da importância dos metadados e da meta-informação. Bom, partilhar aqui um pouco qual é que é a nossa estratégia para os próximos meses e para os próximos anos, que é criar mecanismos técnicos de gestão de feedback dos utilizadores e da comunidade. É muito importante nós percebermos o que é que a nossa comunidade sente quando partilha, quando consome, quando reutiliza, quando faz visualizações sobre estes dados abertos. Promover uma cultura de transparência e data-driven através destes mesmos dados abertos, e implementar processos de medição e avaliação de impacto da abertura dos dados na sociedade. Isto é extremamente relevante e nem sempre se consegue. Porquê? Porque reparem, quando nós fazemos uma abertura de dados que vão ser consumidos com um determinado propósito, é muito, muito importante nós conseguirmos medir o impacto económico e o impacto social que teve naquela comunidade específica. Ou seja, vou-vos dar um exemplo. Imaginem que uma Câmara Municipal desenvolve uma iniciativa muito focada nas empresas daquele concelho, ou muito focada em pessoas socialmente menos incluídas, digamos assim, e promove um conjunto de iniciativas e depois abre os dados relativamente a essas iniciativas que teve. É muito importante nós conseguirmos medir o impacto dessa abertura dos dados, perceber qual é o valor económico que foi gerado, perceber o número de pessoas que foram afetadas por essa medida, exatamente, eventualmente, quantos subsídios foram atribuídos ou quantos novos empregos foram gerados, e é muito importante que estes instrumentos estejam criados. Depois, eliminar barreiras a uma ampla reutilização de informações obtidas com fundos públicos. Este aspecto também é muito importante, porque assim não faz sentido que projetos que estejam sob a ajuda de fundos públicos depois também não possam contribuir para a sociedade com tecnologias que possam ser generalizadas e replicadas por todo o setor público e quem sabe por o setor privado, e ao mesmo tempo não possam abrir os dados que foram alvos desses fundos e desses projetos. Faz sentido que esses dados depois possam estar ao serviço de toda a comunidade. Depois, falar-vos da disponibilização de dados provenientes de tecnologias emergentes, a Internet of Things, os drones e outros. A estabilização, a fiabilidade e o nível de atualização que eu também já vos falei aqui nesta apresentação. Bom, dizer-vos aqui que nós não trabalhamos sozinhos, obviamente, nós estamos muito ligados a várias estratégias. Neste momento está a ser discutida a Estratégia Nacional de Dados e a Estratégia Nacional de Dados Abertos,
existe um plano de ação para a transição digital, existe uma estratégia para o Estado e para a administração pública, no ponto de vista da inovação e da modernização. Dizer-vos que é comum existirem pessoas de várias áreas governativas distintas trabalharem em conjunto para alcançar algumas metas, e eu vou-vos dar o exemplo, é normal, eu sou da área da administração, da modernização do Estado, e é normal, por exemplo, colaborar com pessoas que estão ligadas à área governativa da economia e da transição digital, é normal trabalhar com áreas de pessoas da ciência, ou seja, é muito importante salientar este ponto. Muitas vezes olhamos para a administração pública como uma administração com silos, com barreiras bastante grandes, e para vos dizer que estamos a falar aqui de áreas muito emergentes e que é normal as pessoas colaborarem, independentemente da área governativa de onde elas partem. Por outro lado, dizer-vos que é normal existir iniciativas onde estão presentes estudantes, estão presentes pessoas da administração pública, nomeadamente, por exemplo, da Autoridade Tributária, do INE, da Câmara Municipal de Lisboa, de outras entidades, em que é normal haver participação de cidadãos e de empresas privadas, ou seja, é muito interessante na mesma sessão estarem pessoas destes contextos tão distintos e poderem falar sobre dados abertos e da importância sobre a abertura dos dados. Dizer-vos também que estamos muito virados para a academia e pelo o que a academia pode fazer pela reutilização destes dados. E pronto, estou-vos a falar de um universo que é muito interessante, é muito colaborativo e tem pessoas a trabalhar. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo, nós trabalhamos habitualmente, mesmo em concursos internacionais, como por exemplo a Direção-Geral do Território, que tem um acervo de dados absolutamente impressionante ligados ao SNIC, que é o Sistema Nacional de Informação Geográfica. A Infraestruturas de Portugal, não sei se vocês sabem, é o maior proprietário neste país. Porquê? Porque todas as infraestruturas, rede viária, rede rodoviária, basicamente passa por imensos terrenos e tem informação extremamente útil, tem pessoas com um espírito muito jovem, ligado para as novas tecnologias, ligado para a abertura de dados, e são pessoas com quem nós gostamos muito de falar e também organizar algumas iniciativas. E tem a ver, obviamente, com os stakeholders que estão ligados aqui aos dados abertos. Depois dar-vos um pouco aqui uma perspectiva de todo o ecossistema dos dados abertos na administração pública portuguesa. Basicamente, nós estamos a falar aqui de um conjunto de dados de elevado valor, estamos a falar de vários eixos, várias dimensões, como é o caso do data-driven na administração pública, ou seja, as entidades públicas poderem ser orientadas por uma cultura de data-driven, em que as decisões não são tão baseadas em intuições ou suposições, mas são baseadas e informadas com base em dados, que é uma coisa muito importante. A visão 360 sobre os dados que a administração pública tem, os dados abertos, que eu já vos contextualizei bastante na apresentação de hoje, as tecnologias de emergência e inteligência artificial, que basicamente a inteligência artificial ela não pode existir se não existirem dados, ela é construída com base em algoritmos que são construídos com base em dados, os dados é o alimento desses algoritmos. Depois a cloud é algo que obviamente vocês sabem que veio para ficar e que basicamente traz aqui um conjunto de respostas e desafios muito importante para todas estas dimensões. A interoperabilidade na administração pública, que permite as várias entidades comunicarem entre si e permitirem estabelecer soluções direcionadas para os cidadãos e para as empresas, que obviamente vêm permitir facilitar a vida destes cidadãos e destas empresas. E eu queria vos dar um exemplo muito interessante que eu não sei se vocês conhecem. Eu vou parar aqui a minha apresentação para partilhar o ecrã, só vos pedia para ver se vocês estão a conseguir ver aqui este dashboard. Podem-me confirmar, por favor? Sim. Ok, pronto. Este dashboard é um dashboard sobre a plataforma de interoperabilidade na administração pública. Basicamente eu queria-vos dar este exemplo porque basicamente é um exemplo que consome dados que não são dados abertos, mas são dados detidos pela administração pública, e basicamente vocês conseguem ver aqui o conjunto de poupanças para a administração pública portuguesa em milhões de euros, que é um número relativamente grande.
O tempo poupado aos cidadãos e o tempo poupado à administração pública e às empresas, basicamente, é o tempo que é poupado por um conjunto de burocracias que são ultrapassadas e deslocações que são evitadas a nível físico e podem ser feitas no âmbito digital. E um aspecto muito importante, que é o aspecto da sustentabilidade ambiental, basicamente com um conjunto de toneladas de emissões de CO2 que são poupadas e toneladas, por exemplo, de carbono neutralizado através de um conjunto de árvores que são poupadas porque, digamos assim, já não precisamos de utilizar o papel. Pronto, eu acho que este dashboard é muito interessante, é muito dinâmico, como vocês podem ver, depois vocês podem consultar com mais tempo, mas não queria deixar de vos dar este exemplo e focar este exemplo. Queria-vos dizer uma coisa, não sei se vocês conhecem a tarifa social de energia. A tarifa social de energia basicamente permite que um cidadão neste momento vá a uma loja da EDP ou vá a uma loja de outro fornecedor e basicamente sem ter que fazer nada, já existe uma flag lá que permite perceber se este cidadão tem acesso à tarifa social de energia. E no passado não, no passado este cidadão tinha que ir a um conjunto de entidades públicas, pedir um conjunto de documentos, preencher um conjunto de papelada e depois era tomada uma decisão para ver se ele tinha acesso ou não à tarifa social de energia. Basicamente, hoje em dia ele não tem que fazer nada. Porquê? Porque se a administração pública já está na posse dos dados, ela tem a comunicar entre si e decidir se este cidadão tem ou não tem acesso a esta tarifa especial de energia. Basicamente, isto é um exemplo excelente de como é que a administração pública pode comunicar entre si e facilitar a vida aos cidadãos. Bem, a continuar aqui na minha apresentação, deem-me só aqui um minuto para pôr isto em modo de apresentação novamente e ir para o slide onde eu estava. E assim também me dá a oportunidade de descansar um bocadinho. Falar-vos aqui um pouco da diretiva que eu vos falei há pouco. Esta diretiva ela tem que ser transposta para a lei portuguesa até 17 de julho do presente ano. É a diretiva relativa aos dados abertos e à reutilização de informações do setor público. Eu não vos vou falar aqui da parte esquerda do slide porque já vos falei um pouco sobre isto hoje. Vou-vos falar do que é que são considerados os High Value Datasets, os conjuntos de dados de elevado valor. Basicamente são dados que estão alinhados com estes dados geoespaciais, dados de observação da Terra e do ambiente, dados meteorológicos, dados de estatísticas, dados de empresas e dados de mobilidade que também são muito importantes. Depois o valor que pode ser gerado a partir destes conjuntos de dados de elevado valor é basicamente gerar benefícios socioeconómicos ou ambientais que sejam significativos, prestar serviços que sejam inovadores e beneficiar um elevado número de utilizadores, em particular as pequenas e médias empresas e as startups, ajudar a economia gerando maior receita e reduzindo custos e depois poderem ser combinados por outros conjuntos de dados. Falar-vos aqui um pouco na importância dos benefícios da abertura dos dados. Basicamente eles contribuem para a transparência, para a democracia, para a participação e para a colaboração, para a eficiência, para a medição do impacto das políticas, que é muito importante as políticas também poderem ser avaliadas e possam ser medidos o impacto da sua aplicação. Eles servem para inovar, servem para trazer benefícios sociais e económicos bastante significativos, servem para gerar conhecimento, desenvolvimento, para reunir evidências, formulação de políticas de futuro melhor informadas, mais sustentadas, mais ajustadas e, obviamente, alcançar impactos sociais e económicos significativos. Eu trouxe-vos aqui um conjunto de exemplos, alguns dos quais eu já falei hoje, que é o tempo poupado aos cidadãos e entidades públicas e empresas, permitirem estabelecer melhores decisões mais informadas, sustentabilidade e eficiência energética e ganhos para o ambiente, também já vos trouxe aqui alguns exemplos hoje, novos empregos criados, redução de custos para o setor público, ganhos de eficiência e ganhos de produtividade, desenvolvimento de tecnologia. E pronto, não vos quero maçar muito, tenho aqui um conjunto de exemplos bastante interessantes que já vos fui falando alguns nesta apresentação. Pronto, são exemplos que depois eu posso partilhar a apresentação com vocês e vocês podem ler com mais detalhe. Não queria estar a ler aqui todos estes 30 exemplos, pronto, são muitos exemplos e basicamente não vos queria também maçar muito com esta parte.
Bem, continuando aqui a apresentação, eu queria vos dar este exemplo, o valor da economia dos dados. Para vocês perceberem, a União Europeia identifica os dados abertos como um pilar para o desenvolvimento da economia europeia e prevê que o valor económico derivado da sua reutilização possa quadriplicar entre 2018 e 2030, estimando que nessa altura o valor atinja os 194 bilhões de euros em 2030. Ou seja, vocês estão a ver que é um valor absolutamente elevado sobre o valor que é estimado para o valor da abertura dos dados. Eu costumo dizer, meio a brincar, mesmo que o valor em 2030 seja um terço destes 194 bilhões, nós estamos a falar de um número absolutamente astronómico. Eu posso-vos dizer que também o impacto da abertura e a criação de novos empregos é brutal, porque a digitalização, a abertura dos dados, a construção de novas aplicações, a inteligência artificial baseada em dados, como vocês sabem, vai ter um potencial de criação de empregos diretos ou indiretos que é absolutamente impressionante nos próximos anos. Pronto, ou seja, isto veio para ficar, veio para crescer e não conseguimos visualizar, digamos assim, quando é que isto vai inverter esta tendência, porque basicamente esta tendência é uma tendência sempre crescente. Vocês são estudantes de mestrado, provavelmente procuram vários desafios interessantes a nível profissional, várias experiências, e eu queria-vos obviamente trazer um pouco a bordo destes temas e vocês não se esquecerem, quando vocês fizerem as vossas pesquisas, que estes temas são temas que podem ter elevado interesse para o vosso futuro profissional e não só. Bem, continuando aqui a minha apresentação, basicamente eu dou por terminada esta parte mais formal da apresentação, está bem? Agora queria-vos dar também a oportunidade de colocarem efetivamente algumas dúvidas que vocês possam ter sobre algum tema que eu tenha focado e obviamente partilharem também um pouco o que tem sido a vossa experiência como estudantes, outras experiências que vocês possam ter tido com base em dados, fazerem algumas observações e dinamizarmos aqui um pouco o tempo que nos resta para esta sessão, está bem? Por isso, força! Eu vou parar aqui a apresentação. Muito obrigada, João. Agradeço muito a sua apresentação. Nós temos apenas 3 minutos para terminar. Ok. Havia algumas questões que, no entanto, já foram respondidas ao longo da apresentação. Muito bem. Portanto, sobrou aqui uma que é: acha que a Comissão Nacional de Proteção de Dados representa um entrave em Portugal à evolução dos dados abertos? Muito bem. Bem, eu agradeço essa pergunta. Essa pergunta é uma excelente pergunta porque serve para falar aqui de uma coisa muito importante. Normalmente eu estou habituado a que, e vocês também pensam que já têm esse tipo de percepção, ainda há muitas barreiras à abertura dos dados, muitas vezes mentais, muitas vezes tem a ver com a tradição da nossa cultura, tem a ver com alguns silos que existem. E é importante desmistificar um pouco este ponto. É normal o Regulamento Geral da Proteção de Dados, é normal ser focado quando as pessoas pretendem defender da abertura dos dados, mas eu queria vos dizer que são mundos completamente distintos. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, toda a legislação que existe faz todo o sentido existir, nomeadamente quando estamos a falar de privacidade, mas queria-vos dizer que a abertura, os dados abertos, eles são publicados sobre licenças específicas, como eu vos disse no início da minha apresentação, e que basicamente elas observam um conjunto de princípios que elas cumprem todos os requisitos que são necessários, ou seja, estamos a falar de mundos completamente diferentes. Não vos vou dizer que não possam acontecer acidentes, como já aconteceram noutros países e não aconteceu felizmente ainda no nosso, mas alguém em nome de uma entidade pode publicar dados que, obviamente, que por algum motivo não cumprem algumas desses requisitos e dessas normas e desses estándares. Isso nunca aconteceu entre nós, pode acontecer, obviamente isso tem que ser corrigido, mas as licenças existem exatamente para tentar evitar este tipo de situações. Está bem? Ou seja, para terminar, para não me alongar mais, isso não é, a questão da proteção de dados não é uma barreira à abertura de dados e não tem que ser uma barreira. As duas coisas devem trabalhar em conjunto e não devemos olhar para isto como uma barreira, está bem?